programa No Pique da PUC está começando. Já imaginou criar uma empresa com baixo investimento e ter lucros milionários? We did. They don't want you, they want your idea. Os 450 anos de William Shakespeare. Professor da PUC Minas, é o grande homenageado da Feira Nacional do Livro de Poços de Caldas. No quadro Profissões, o que faz um engenheiro de produção? Tem ainda uma dica de filme e o quadro Talentos da Casa. A gente volta em 30 segundos. A PUC Minas Poços de Caldas promove o desenvolvimento humano e social prestando serviços acessíveis à comunidade, clínicas de fisioterapia conveniadas ao SUS, único estúdio de pilates de uma universidade na região, clínica de psicologia com plantão psicológico e orientação vocacional, serviço de assistência judiciária, biblioteca com mais de 80 mil títulos, centro veterinário com consultas, internação e cirurgias. PUC Minas Poços de Caldas, qualidade de ensino, qualidade de vida. Você sabe o que é uma startup? Um seminário que aconteceu durante a Semana da Ciência da Computação discutiu este novo tipo de empresa. Não. Você sabe o que é startup? Startup? Não, não sei. Não. Não faz nem ideia. Não, nunca ouvi falar, na verdade. Não. Startup é uma empresa com custo de manutenção muito baixo, que consegue crescer rapidamente e gerar lucros cada vez maiores. Geralmente são do ramo da tecnologia. O Facebook é um exemplo de startup. Mark Zuckerberg precisou de apenas $5 mil para gerar uma fortuna de 27 bilhões de dólares. Site got 2,200 hits within 2 hours. 22,000. Uma palestra discutiu a criação destas empresas durante a Semana da Ciência da Computação. William Lima é criador da OnSecurity. Com um investimento pequeno, ele já está consolidado no mercado. As empresas utilizam a nossa aplicação para descobrir quais são as falhas que existem dentro desses sistemas que elas utilizam, entendeu? Então, nós conseguimos mostrar, através de um relatório, aonde que estão as brechas de segurança. Quem são os seus clientes? E-commerces, bancos, grandes empresas, definindo mais ou menos é isso. Meu nome é José Antônio, tenho 23 anos, vim de Pouso Alegre e estou cursando o curso de Arquitetura e Urbanismo na PUC Minas. Os 450 anos de um dos autores mais celebrados do mundo, William Shakespeare. Ele nasceu na cidade de Stratford, na Inglaterra. Foi casado e teve 3 filhos. E conseguiu conquistar o público traduzindo sentimentos do cotidiano. É autor de 37 peças de teatro, várias delas adaptadas para o cinema. What lady's that? I swear the sight. I never saw true beauty till this night. I know this man to be a Montague. He's Romeo, only son of our great enemy. In honor of my blood, I'll strike him dead. I would not let any harm beset him in my house. Um dos autores mais celebrados do mundo teve seus textos traduzidos para mais de 80 línguas. How could I drink hot blood? Ao longo do programa, você vai acompanhar algumas frases célebres de William Shakespeare, interpretadas pelo ator Euler Santi. As águas correm mansamente quando o leito é mais profundo. Meu nome é Letícia, tenho 18 anos, sou de Caldas e eu curso Publicidade e Propaganda na PUC Minas.
Para você que é antenado no universo virtual, acesse já a página da PUC Minas Poços de Caldas no Facebook. São notícias, fotos, informações, promoções e muita interatividade. Fique por dentro de tudo o que acontece na universidade. www.facebook.com/PUC-MG Poços. Curta e compartilhe essa ideia. A PUC Minas Poços de Caldas promove o desenvolvimento humano e social prestando serviços acessíveis à comunidade, clínicas de fisioterapia conveniadas ao SUS, único estúdio de pilates de uma universidade na região, clínica de psicologia com plantão psicológico e orientação vocacional, serviço de assistência judiciária, biblioteca com mais de 80 mil títulos, centro veterinário com consultas, internação e cirurgias. PUC Minas Poços de Caldas, qualidade de ensino, qualidade de vida. Ao lado do escritor Ferreira Goulart, o professor de Direito da PUC Minas, Gaspar de Paiva Pereira, foi o grande homenageado da Feira Nacional do Livro, que aconteceu aqui em Poços de Caldas. Professor Gaspar tem 3 livros publicados e começou a carreira de escritor ainda jovem. É uma homenagem imerecida, mas que muito me honra, né? Então eu só tenho a agradecer aqueles que lembraram do meu nome como um modesto cultor das letras nas horas vagas e ser homenageado nessa feira que ultrapassa os limites de Poços, né? Porque hoje tem repercussão nacional. Então eu me declaro muito satisfeito e agradeço a todos aqueles que de uma forma ou de outra colaboraram para que a gente vivesse esse momento de tanta emoção. O evento reuniu escritores de todo o Brasil e transformou Poços de Caldas, pelo menos por uma semana, na capital do livro do Brasil. No quadro Profissões de hoje, você vai saber um pouco mais sobre os engenheiros de produção. Como é um profissional muito versátil, ele pode atuar em vários setores, né? No processo produtivo, então ele pode trabalhar em setores clássicos, né? Por exemplo, no setor de construção, setor de automação industrial, indústria automobilística, indústria metalúrgica, né? Pode atuar nas serviços, por exemplo, logística, pode trabalhar em setores governamentais, ajudando no planejamento de cidades, controle de tráfego, por exemplo, né? E pode trabalhar em setores financeiros, pode trabalhar em RH, quer dizer, é um profissional que tem uma visão muito ampla, né, de toda a cadeia produtiva, de toda a logística, de distribuição de produtos. Ele tem uma visão completa de todas as engenharias, ele tem disciplinas na área de engenharia elétrica, na área de engenharia civil, na área de engenharia mecânica, e à medida que o curso vai avançando, ele começa a ver também coisas exclusivas da engenharia de produção, por exemplo, qualidade, parte operacional de processo, e também ele começa a ter disciplinas da área de administração, no setor de RH, de finanças, então ele consegue ver todo esse leque aí. Profissional que, ao mesmo tempo que ele utiliza todas as técnicas de engenharia, conceitos matemáticos para tentar resolver um problema, ele também consegue enxergar o lado humano das pessoas, né? Então é um profissional que vai ter que lidar muito com as pessoas dentro da empresa. Então ele é um perfil diferente do engenheiro clássico, né? Porque ele também tem que ter esse lado humano, né? De enxergar a empresa como uma coletividade de seres humanos trabalhando ali. Danilo Benetton, tenho 21 anos, sou daqui de Poços de Caldas, faço engenharia civil na PUC Minas. Todo mundo pode dominar uma dor, exceto a que sente. Para
Para você que é antenado no universo virtual, acesse já a página da PUC Minas Poços de Caldas no Facebook. São notícias, fotos, informações, promoções e muita interatividade. Fique por dentro de tudo o que acontece na universidade. www.facebook.com/PUC-MG Poços. Curta e compartilhe essa ideia. A PUC Minas Poços de Caldas promove o desenvolvimento humano e social prestando serviços acessíveis à comunidade, clínicas de fisioterapia conveniadas ao SUS, único estúdio de pilates de uma universidade na região, clínica de psicologia com plantão psicológico e orientação vocacional, serviço de assistência judiciária, biblioteca com mais de 80 mil títulos, centro veterinário com consultas, internação e cirurgias. PUC Minas Poços de Caldas, qualidade de ensino, qualidade de vida. Estamos de volta e agora no quadro Talentos da Casa vamos mostrar a história da Graziele. Oi, meu nome é Graziele Alves Albuquerque, estudo Publicidade e Propaganda na PUC Minas e o meu talento é ser fotógrafa. Trabalho com fotografia já tem 2 anos e sempre gostei, sempre quis trabalhar com fotografia. Quando eu entrei na faculdade, o Lúcio Carvalho, fotógrafo da PUC, aqui do curso, me deu muitas dicas, me ensinou tudo que eu sei. E hoje em dia eu trabalho com books de meninas de 15 anos, books de casamento, de crianças. Eu gosto muito de fotografia de blog e fotografia comercial. E eu tento trazer isso nas minhas fotos. Hoje em dia a minha especialidade mesmo é fotografia com meninas, fotografia de blog, comercial, que eu gosto bastante. Se você quiser conferir meu trabalho, acesse a minha página, Graziele Albuquerque Fotografia. Tem no Facebook e curte lá. É mais fácil encontrar 20 rolinhas lascivas do que um homem casto. Sou o professor Sibelius, do Núcleo de Ciências Humanas aqui da PUC Minas, em Poços de Caldas. Uma boa dica sobre Shakespeare, esse autor, esse clássico sempre atual, acho que poderia ser o Hamlet, essa tragédia ainda atual, onde tem aquela famosa frase ser ou não ser, eis a questão, que discute amor, ambição, traição. E também tem a opção de filme, estrelando Mel Gibson no papel genial do próprio Hamlet. Fica aí a nossa dica. To love, to hate, to live, to die, to be or not to be. O programa No Pique da PUC já está terminando. Você fica agora com o Eureka. E o nosso encontro é no próximo sábado. Até lá, tchau! Quem nunca ouviu falar que usar celular ou aparelhos eletrônicos podem causar danos à saúde? Mas até que ponto isso é verdade? Nesta edição da Eureka, vamos mostrar campos eletromagnéticos emitidos pelos aparelhos eletrônicos e quais são os efeitos que podem prejudicar a saúde. Você vai conhecer também invenções tecnológicas capazes de medir radiações de aparelhos. As ondas eletromagnéticas são formadas pela combinação dos campos magnético e elétrico que se propagam no espaço. São ondas eletromagnéticas, os raios gama, os raios X, a luz visível ao olho humano, a radiação infravermelha, as micro-ondas e as ondas de rádio. Durante séculos, o corpo humano se acostumou a receber certa quantidade de ondas eletromagnéticas que o planeta produz de maneira natural.
Com o avanço da tecnologia, o homem está cada vez mais exposto aos campos eletromagnéticos, já que uma vida mais confortável implica o uso de diversos artefatos elétricos e eletrônicos, que facilitam as atividades diárias. Se você tem televisão no seu quarto, não vive sem o tablet ou dorme com o celular ao lado da cama, é bom tomar cuidado. Esses aparelhos, assim como os eletrodomésticos e roteadores wireless, e por serem eletricamente carregados, emitem ondas ou radiações que formam os chamados campos eletromagnéticos. Eles produzem uma poluição eletromagnética, mesmo estando no modo off ou ligados na tomada. O que as pessoas podem fazer para diminuir o que a gente chama de poluição eletromagnética, né? Esse é o nome que a gente dá para esse tanto de aparelho e de fio e de coisa que a gente está, né, roteador e tudo que a gente está imerso nele, e aí a gente gera uma poluição eletromagnética que é insípida, né? A gente não sente gosto, nem cheiro, nem cor, mas ela existe, né? E ela causa efeito sobre a gente. Primeira coisa, tentar tirar de dentro dos quartos todos os aparelhos eletrônicos. O nosso corpo não foi feito para dormir com campos eletromagnéticos nele. Então, se a gente puder retirar, a gente vai estar fazendo um bem para a nossa saúde inacreditável, né? Se não puder retirar, pelo menos desligar da tomada quando for dormir. Nunca deixar o Wi-Fi ligado à noite, né? Nunca carregar o celular ao lado da cama. Deixa o celular carregando em outro cômodo. Se ele tocar, você vai ouvir, você vai lá e levanta, né? Se for usar o celular como despertador, né? Colocar o celular no modo avião e dormir com ele ao lado da cama sem estar carregando, deixar ele só na bateria. Carrega antes de dormir, né? Ou carrega logo quando acordar de manhã cedo, mas deixa ele no modo avião, que aí ele não tem nenhum campo elétrico de nenhuma espécie acontecendo nele. Várias pesquisas foram desenvolvidas para identificar a exposição humana aos campos elétricos e magnéticos associados à geração, transmissão e uso da energia elétrica. Alguns aparelhos eletroeletrônicos demonstram grande capacidade de transmissão do campo magnético. Quando você fala de micro-ondas, que é, por exemplo, o caso do forno de cozinha, né, das cozinhas de nossas casas, 2.1 GHz, a onda não consegue penetrar muito no corpo, ela fica mais na epiderme e na derme. Então pode dar um efeito térmico até nas camadas menos profundas da pele. Quando você vai abaixando a frequência, caso de rádios, por exemplo, esse campo começa a aprofundar mais no corpo. Quanto mais baixa a frequência, mais a onda consegue penetrar e atingir os órgãos internos. Pelo que a gente tem visto das pesquisas recentes, esses efeitos térmicos, uma vez cessada a onda, o efeito cessa. Quer dizer, não daria uma espécie de efeito permanente. E essa é a grande preocupação que existe, né? Se isso mudaria de alguma parte orgânica nossa, mesmo quando a causa cessa, né? Até o ponto que nós conseguimos observar nas pesquisas, não existe isso não. Quer dizer, então a temperatura do seu corpo pode subir na medida que você recebe a onda. Uma vez desligada a fonte, o seu corpo tende de novo para a temperatura normal, sem nenhuma sequela aparente. Segundo o IEEE, que é Institute of Electrical and Electronics Engineers, os campos eletromagnéticos podem ser classificados em faixas de frequência. De 30 a 300 Hz é considerado uma frequência baixa. De 3 a 30 são frequências muito baixas e abaixo de 3 são ultra baixas. A gente usa esse aparelho aqui, que é um detector de campo elétrico, né? Um aparelho simples, a maioria dos eletricistas tem, para poder ver se tem corrente no cabo. E quando a gente está próximo de uma televisão, um computador, mesmo que desligado, ele acusa a essa distância aqui, que a gente está 1,5 metro mais ou menos, ou mais, né, da televisão, a gente acusa o campo elétrico e a televisão está desligada, né? Quando a gente desliga a televisão da tomada, né, quando eu vou lá e tiro a televisão da tomada, é a hora que o campo eletromagnético deixa de existir. Aqui a gente tem um medidor de ondas de celular, né? Com esse medidor a gente mede o tanto que as antenas de celular aqui em volta estão emitindo aqui, né? Qualquer número aqui que seja maior do que 200,
microwatts por metro quadrado, já mostra que está tendo uma incidência grande caso eu resida nesse lugar. Eu absorver isso aqui no meu dia a dia não tem problema nenhum, mas se eu absorver isso durante 8 horas por dia, no período em que eu estou dormindo, existe uma série de estudos que mostram que isso tem um monte de impacto sobre a nossa saúde, né? Então, quando a pessoa reside, que eu está dando 200, 300, dá picos assim, porque é o jeito que a antena, né, depende de quantas pessoas estão usando a antena, quanto que ela está sendo solicitada, é o tanto de potência que ela emite. Agora não tem ninguém usando, ela está emitindo 60. Daqui a pouco alguém vai começar a usá-la e ela vai dar um pico alto, né? Aí vai para 200, 300, isso varia com o tempo mesmo, né? Uma tecnologia que a gente tem para poder resolver o problema das pessoas que residem próximo a antenas de celular é esse tecido que é feito com fios de prata na constituição dele, né? Ele pode ser de algodão ou de poliéster com fios de prata dentro, né? E esse tecido ele reflete a onda do celular. Então, se eu coloco ele com uma cortina, ele vai, né, diminuir imediatamente. Se aqui fosse uma cortina feita desse tecido, né, eu tenho uma diminuição significativa, né, do número que eu observo quando eu estou aqui. Alguns países da Europa já implantaram uma legislação para reduzir o potencial das antenas de celular e, consequentemente, diminuir a emissão das ondas eletromagnéticas. Na Suíça, o potencial das antenas é de 100 microwatts por metro quadrado, enquanto no Brasil a potência é de 4.000. Este designer de interiores mora em uma região de Belo Horizonte que tem um grande número de antenas de celular. Ele apresentava alguns sintomas e resolveu tomar medidas para minimizar os efeitos que considerava ter por morar tão próximo às antenas de transmissão. E a gente percebeu que estava acontecendo essa radiação muito forte lá dentro, exatamente porque a gente estava em frente a uma torre, não é? Então, partimos para colocar a cortina. Tinha opção de mudar, eu não estava querendo mudar de apartamento. Então, passamos para a opção de fazer a cortina. E foi assustador a hora que a gente colocou, perceber a medição que ele tinha feito com o aparelho, a mudança que aconteceu. E também as coisas que estavam acontecendo antes pararam de acontecer. Dor de cabeça, dor de garganta, dor no corpo. O meu sócio teve várias e várias coisas, teve um problema até pulmonar que custou descobrir, a verdade, nem descobriram a causa, só se sabe que ele fez um tratamento e que a partir dessa data, ficou curado. Dados da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, mostram que o Brasil tem mais de 250 milhões de linhas ativas de telefonia móvel, uma média de mais de uma linha por habitante. O aparelho celular pode ser um dos grandes vilões dos problemas relacionados à audição. Muitas pessoas usam fones de ouvido ligados nos telefones celulares para escutar música enquanto fazem tarefas rotineiras. O grande problema é que, pelo excesso de barulho externo, muitas acabam exagerando e aumentam o volume, superando o máximo de decibéis permitido para a promoção da saúde e prevenção da perda auditiva, que é uma lesão irreversível. A dica é segurar o fone na palma da mão, a essa distância. E se você não consegue escutar o som que está saindo daquele fone, você pode usar nessa intensidade. Caso você consiga escutar um som vindo do fone, é porque está alto demais. O ideal seria, isso equivale a uma intensidade em torno de 50, 55 decibéis. Então, é aquela situação, às vezes, em que você tem uma pessoa que está à sua frente e você está escutando a música. Eu acho que todo mundo já passou por isso. Enquanto o sujeito se expõe ao nível de pressão sonora elevado, ela tende a progredir. A partir do momento que ele cessa a exposição, ela se estabiliza. Ou seja, ele não vai ter mais perda de audição, mas em contrapartida ele também não recupera a audição perdida. Em 2011, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, declarou a possibilidade de existir relação entre os aparelhos celulares e doenças. Os sintomas variam entre dores de cabeça, distúrbios do sono e queda da imunidade. Mas os riscos podem não parar por aí. A pessoa que tem um telefone que está lá no quarto dela e aí
pega o aparelhinho, ele fica apitando de noite, chegando uma mensagem, chegando alguma coisa. Então ela tem gente que acorda à noite para poder olhar, para ver se atualizou alguma coisa, apareceu alguma coisa nova, e isso leva a alteração de sono, sim, porque você começa a criar um hábito muito ruim. Você tende a aumentar estresse, se aumentando o estresse, aí você tem uma chance de poder provocar mais dor de cabeça também, mas o efeito direto do uso do celular, não. Apesar de algumas evidências, ainda não há comprovação científica sobre os efeitos da exposição a produtos eletrônicos. Um medo que existe hoje é de que isso pudesse provocar algum tipo de câncer do sistema nervoso central. Então, justamente pela proximidade da utilização do aparelho, né? Então, tem sido pesquisado, parece que os resultados até agora são negativos. Mas, de qualquer forma, a recomendação que existe hoje ainda é que, se a gente puder minimizar a exposição a esse campo eletromagnético, né, esse seria o ideal. Gostou do programa de hoje? Então participe! Envie seu recado ou dê sugestões pelo e-mail da Eureka e redes sociais da PUC TV. Obrigada pela companhia, espero você no próximo programa.